Então, nós vamos discutir barreiras a entradas e o papel dos políticos nesse vídeo, mas antes eu queria só fazer um reparozinho do vídeo anterior, que o slide estava com errinho. Eu achei estranho, mas passei, não quis tumultuar, mas depois olhei com calma, depois de gravar, não vou regravar a aula inteira por causa disso, mas vamos só explicar rapidinho o que aconteceu. Porque aqui, ó, quando eu fiz essa derivada, π sobre c maior que zero. Então toda a intuição está valendo. Só que quando eu olho para cá, a derivada é menos π sobre c, que seria, né? Porque ficaria menos π sobre c. E aí estaria errado. A intuição do modelo está certinho, o problema foi essa fórmula aqui. Esse menos aqui, na verdade, é um mais, e aí vocês podem reparar daqui, ó. Gama π menos 1, menos com menos, mais π. Então, na verdade, fica gama π menos 1 mais pp. Então, o p está com sinal de mais e não com sinal de menos. Então, vocês desculpem aí esse errinho, mas acontece, só que ficou estranho. Então, aqui é mais, na realidade, esse menos aqui é um mais, e a derivada, de fato, é positiva, como tinha que ser. Então, agora vamos pegar essa aula da agora. Então, na sessão anterior, nós vimos que quando aumenta a barreira à entrada, uma redução da barreira à entrada, eu devia ter escrito aqui redução, uma redução das barreiras à entrada estimula a inovação em firma próxima à fronteira e desestimulam em firmas distantes das fronteiras. Então, cada firma vai ter um jeito de encarar as barreiras à entrada. Nesta sessão, nesse vídeo aqui, nós vamos apresentar um modelo onde as barreiras à entrada estão relacionadas à ação do político. Nós falamos de abertura no vídeo passado, mas a gente não aprofundou muito a discussão, ficou muito no ar. Agora vamos tentar aprofundar um pouco. A ação do político, de quem faz as regras, ela que vai influenciar na existência de barreiras a entradas. Bom, a função de produção e estrutura de mercado é a mesma, mesmo que a gente estava fazendo antes, de forma que o monopolista do bem intermediário I vai produzir XI e T alfa, A e T alfa 2, 1 menos alfa, só lembrando que o L está cravado em 1, por isso que não está aí, unidade do bem no período T, e o lucro vai ser π, A e T, onde esse π é 1 menos alfa sobre alfa. Quem tiver confuso aqui, 2 vídeos. Volta 2 vídeos, modelo de inovação com qualidade em vários setores, que fica tudo claro lá. Se tiver confuso lá, volta mais um vídeo, modelo de inovação com qualidade, onde está tudo explicadinho, a continha feita, esses números estão lá. A produção do bem final será uma proporção da produtividade média, nós também discutimos isso. Agora eu estou chamando desse psi aí, psi, né, sei lá. E a produtividade média é integral de 0 a 1. Nós fizemos essa conta direitinho, sem problema nenhum. Bom, novamente, suponha que a probabilidade de aparecer um concorrente, uma empresa nova, é dada por P. Né? Então, esse P é a probabilidade de chegar a um concorrente. O valor de P agora depende de decisões de governantes. Então, agora o valor de P, lá no vídeo anterior, era dado, vinha do céu. Agora não. Agora, decisões de governantes, de políticos, digamos assim, e esses políticos são influenciados por grupos de interesse. Então, o político vai decidir o valor do P, ele vai fazer leis, ele vai fazer alíquotas, ele vai fazer regras que determinam o valor do P. Só que esses políticos, eles estão sendo pressionados, eles estão sendo influenciados, eles estão sendo... estão oferecendo para eles subornados, pode dizer assim também, porque não? Por grupos de interesse. Esses grupos de interesse estão em jogo. As firmas avançadas tipo 1, assim como no vídeo anterior, trabalham na fronteira, estão na fronteira. As atrasadas trabalham com a produtividade defasada. A barra T é gama AT menos 1. Então, AT menos 1 é 1 sobre gama A barra T. Né? Então, isso aqui é o A barra T menos 1. É só porque aqui nós vamos usar essa estrutura de gama 1 menos gama barra T. Mas vem daqui. No vídeo passado a gente usou muito o A barra gama T menos 1, ou então T menos 1 gama T menos 2. Agora nós vamos usar mais assim. É bom porque treina se está todo mundo acordado, se está todo mundo pegando o que está acontecendo. Bom, uma firma avançada pode barrar a entrada por meio de inovações, que nem no vídeo anterior, que nem na nossa conversa, na nossa aula passada. Né? Se ela consegue, se uma firma avançada inova, morreu a competição, morreu a entrada, porque a firma de fora não vai querer entrar num mercado que tem uma empresa em fronteira tecnológica. Porém, se a inovação falhar, há o risco de uma nova firma que trabalha na fronteira entrar e tomar o mercado. Então, ela não está segura.
ela não está 100% tranquila, ela tem um risco aí de chegar, caso a inovação dela falhe, ela fica defasada. Para inovar e aumentar a produtividade por um fator gama, essa firma deve incorrer num custo CIT-AIT. Então, se ela quiser inovar e aumentar essa produtividade, fazer isso, ela tem que pagar esse custo. É aquele R, só que agora eu estou chamando de CIT-AIT. O CIT ele agora tem uma distribuição. Ele agora tem uma distribuição independente, idêntica em todos os setores. O CIT pode ser zero, ou seja, quem tem CIT zero é inovação sem custo, né? Presente do céu, chove maná. Quem tiver C barra, você podia ter posto um número positivo pequeno, mas de novo, torna muito mais maçante todo o desenvolvimento do argumento. Aqui, vai ficar com os épsilons ali o tempo todo. Aqui, com zero, a gente mata esse problema. É claro que fica pouco intuitivo. Como é que é a inovação zero? Cai do céu? Estamos aqui dando uma forçadinha de barra, mas legal, vai ficar legal lá no fim, assim espero. Lembrem do Friedman as if, lembrem do Lucas, não vamos se perder com essas hipóteses, vamos focar nos resultados. E a probabilidade de estar com zero ou estar com C barra é igual a 0,5. Então, ela tem a probabilidade da firma ter inovação com custo zero é meio, e a probabilidade dela ter C barra é meio. Então, tem uma loteria 50%. Joga a moeda, né? Bom, ocorrendo inovação, a firma mantém o mercado e terá lucro π/T na produção do bem intermediário. Ela inovou, ela era fronteira, ela inovou, ninguém mexe nela. Se não ocorrer inovação, com probabilidade P, a firma perde o mercado. P, lembrem, chegou o desafiador, chegou a empresa nova, ela tomou o mercado porque a firma não inovou e ficou para trás. E terá lucro zero na produção do bem intermediário, porque ela perdeu o mercado. Então, dançou, não ganha nada. Com probabilidade 1 menos P, não tem entrada, e aí ela fica com o lucro dela, que é π/T menos 1. Não é? Então, se ela inovar, π/T. Se ela não inovar, π/T menos 1. Nesse caso, tem uma probabilidade P dela perder o mercado. Então, a firma avançada vai inovar se. Quando é que ela vai inovar? Quando o lucro dela com a inovação, π/T, for maior do que o custo que ela tem que pagar isso daqui, mais o lucro que ela tem caso não inove, mas também não chegou uma concorrente. Então aqui é inova, aqui é não inova. Ela inova, nesse caso, quando é maior. Aí ela tem um incentivo para inovar. A barra T é gama AT menos 1. Então, bota isso daqui, corta todo mundo, fica π gama menos 1 menos π, 1 menos p π maior que CIT. Então eu trouxe esse cara para cá, deixa eu ver se eu não errei sinal de novo, para não acontecer que nem na aula passada, no vídeo passado, que eu vou ter que ficar me corrigindo, mas eu acho que dessa vez não, né? Vem para cá mesmo, colocando π em evidência, eu tenho então que a condição para a firma avançada inovar é que π, que multiplica gama menos 1 menos p, seja maior do que o custo dela de inovar. Então, essa é a condição para que tenha inovação. Esse custo aqui, lembrando, pode ser zero, pode ser 0, pode ser C barra, probabilidade meio a meio. Então, dá mais uma arrumadinha aqui, né? Só fica gama menos 1 mais P. Então, π gama menos 1 mais P maior que CIT. Essa é a condição. Caso a condição seja obedecida, a firma paga CIT a IT menos 1 para inovar e terá esse lucro π AIT. Então, esse é o jogo, na produção do bem intermediário. Então, o lucro no final do dia é esse cara aqui, né? π gama menos C IT AIT, porque ela pagou CIT e ela ganhou π gama, ela pagou CIT AIT menos 1 e pagou aqui. Então, esse é o lucro que ela tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa estranha, né? Porque ele fez para AIT menos 1, né? Então, quando você vai para T, vem tudo para T. Por isso que ficou esquisito aqui, mas tá certinho. No caso da firma atrasada, então vamos lembrar dessa condição aqui, essa condição aqui que é importante para a gente. Condição 9, ela é importante para a gente, vamos lembrar desse lucro aqui. No caso da firma atrasada, a perda de mercado ocorrerá com ou sem inovação.
Se aparecer uma entrante, ela leva, que nem no vídeo passado, porque se ela não inova, ela fica com a barra T-2. Se ela inova, ela fica com a barra T-1, mas a firma nova chega com a barra. Então, a firma atrasada, ela vai perder mercado. Se chegar ao competidor, ela perde. A inovação acontece se o menos P não chegou ao competidor e ela conseguiu inovar, então esse aqui é um menos P, não chegou ao competidor, ela conseguiu inovar, maior que o custo de inovar, C e T, a barra, aqui é T-2, por isso que eu estou botando 1 sobre gama T-1, tá? Porque lembrem que pode ser de um jeito ou de outro. Eu podia ter posto aqui a barra T-1 como gama T-2, e aí todo mundo T-2, ia dar no mesmo, vai só o jeito de estruturar. Mais um menos P, desculpa, que não chegou ao concorrente, mas ela teve lucro mesmo assim, porque o concorrente não tomou o mercado dela, ela não inovou, ficou com a barra T-2, que é 1 gama a T-1, ela não inovou, mas também não perdeu mercado. Então isso aqui é a condição para a inovação dela, arruma os termos da gama 1 menos P, pi, menos 1 menos P, pi maior que C e T. Então o custo, nos dois casos, o custo é relevante, mas a condição é diferente, né? Aqui é essa e aqui é outra. O custo de inovar é relevante. Então termina de arrumar, dá pi 1 menos P, gama menos 1 C e T. Então, no caso onde a condição acima vale, a firma terá um lucro π a barra T-1, que é π gama e T-1, com probabilidade, na verdade é π gama e T-2, com probabilidade de 1 menos P. E terá um custo com essa probabilidade aqui. Então, no final do dia, porque aqui é o gama, né? Aqui é que ficou esquisitinho. O custo, então, o lucro dela vai ser 1 menos P, π gama menos CI, AIT menos 1. Bom, então, essas são os lucros. Nós temos os lucros das firmas e as condições de inovar. Então, são esses dois slides que importam. As condições para inovar e o lucro da firma do tipo 1. As condições para inovar e o lucro da firma do tipo 2. Considere agora um caso onde P igual a 0, ou seja, não tem competição, não tem risco, é uma economia completamente blindada, estão essas empresas, elas não têm risco de chegar a um competidor, e suponha que P gama menos 1 é menor que C barra, π gama menos 1 menor que C barra, de forma que quem tiver C e T igual a 0, inova. Por quê? Porque é 0, o custo de inovar é 0, inova e não tem problema. E as firmas com C e T igual a C barra não inovam. Então, essa é a condição que eu estou colocando. E por que π gama menos 1 C barra? Porque se P for 0, as nossas condições de inovar, as duas, se P for 0, π gama menos 1 maior que C e T. E aqui botei 0, π gama menos 1 maior que C e T. Então, as duas condições de inovar vão ficar, desculpem, passei demais, vão ficar π gama menos 1 maior que C e T no caso que, P igual a 0. Se P for igual a 0, vale isso aqui para os dois tipos de firma, que não tem risco de entrada. Porque a hipótese, para poder ter a separação, não ficar todas inovam. Então, a hipótese aqui vai exatamente para fazer com que quem tem custo baixo de inovar, inova, vai inovando, quem tem custo alto de inovar, não inova, fica parado. Mas o P é 0, então ela não sai do mercado também, ela não tem risco de vir um competidor. Supõe que em T a economia está no estado estacionário, as firmas avançadas que inovam em T começam T mais 1 como avançadas, né? Porque ela é avançada e inovou, ela continua avançada. As outras todas estão como atrasadas, porque ou é uma atrasada que inovou, ficou com T-1, a tecnologia, ou é uma avançada que não inovou, T-1, ou uma atrasada que não inovou, essa ficou mais ferrada ainda, que ela ficou com T-2. Bom, suponha que com probabilidade H, uma firma atrasada no fim do período T pode ser substituída por uma avançada em T mais 1. Só supõe que isso pode acontecer. Denote por AT o percentual de firmas avançadas no período T, de forma que AT é igual a ZA, AT, mais H, 1 menos AT, mais 1 menos ZA, AT, e aí faz essa formulaçãozinha, para encontrar a regra de AT mais 1 em função de AT. ZA é a probabilidade de ser igual a 0, que é 0,5, ou seja,
a probabilidade que uma firma avançada inove se P igual a zero. É esse o ZA que eu não tinha definido antes, mas aqui está bem definido. Então, AT mais 1 é o seguinte: as firmas avançadas, lembrando, AT é as firmas avançadas, né? Então, firmas avançadas que inovam são as avançadas no período passado. H é quem está dando a ponderação de uma não avançada ser substituída. Então, esse é o AT mais 1. E aí faz a continha, dá esse resultado. Agora está tudo lógico. Bom, para obter o estado estacionário, é só botar AT mais 1 igual a AT, resolve e encontra esse valor. ASS igual a 2H sobre 1 menos H. Então, esse é o número de firmas avançadas que vai ter no estado estacionário. Por que eu preciso desse número? Eu não precisava antes. Por que eu preciso agora? Porque eu quero fazer a negociação das firmas com o político e eu preciso saber quantas estão dispostas a pagar o quê, já que importa se é avançado ou não, para ter convencer o político, digamos assim. Fazer um lobby para ficar mais leve, entendeu? Mas vocês estão entendendo. Espero. A firma pode tentar, de alguma maneira, seduzir o político, convencer, subornar, fazer um lobby, dê o nome que vocês quiserem, contratar um monte de cara para convencer. Não vamos entrar nessa parte mais policial aqui no curso. Vamos ficar na parte de que a firma vai convencer como Deus sabe, mas ela paga para convencer. Bom, então vamos lá. Supõe agora que o político vai escolher P. Então ele escolheu P. Nós já fizemos com P igual a zero, depois a gente deixou o P diferente, de forma que possa ter substituição, aquele H. E agora eu estou dizendo o seguinte: se o político escolher P de forma a maximizar a produção do bem final, se ele for, o objetivo dele foi, digamos, ele tem um objetivo, um certo altruísmo, que ele quer garantir o máximo de produto nessa economia, ele recebe um retorno H/T, onde H é maior que zero. Esse é o prêmio que o político recebe se ele resolver maximizar a produção do bem final, se foi esse o objetivo dele. Se ele escolher o P de forma a beneficiar as firmas incumbentes, aquelas firmas que estão no mercado, ele recebe B de bola. Então, H/ é o político que pensou em maximizar, ter o máximo de produto, pensou, né, foi essa o que ele pensou, e o que ele recebe em troca é H/T. H maiúsculo, não é aquele Hzinho. Já se ele resolver beneficiar as firmas existentes, aí ele recebe B de bola, e esse B de bola pode ser visto como uma propina. Ou se achar a propina não tem uma noção muito pesada, primeiro reclama com a Guion e Rhodes, porque eu estou usando o livro deles, mas depois você pensa o seguinte, eu espero que esteja lá, mas depois você pensa o seguinte, pode ser também um custo de contratar consultor e fazer lobby para convencer o político a proteger tua empresa, né? Quer dizer, tem várias interpretações. O que me interessa é que, aqui no caso, não é o custo do lobby porque é o que o político recebe. Pode ser, sei lá, algum motivo aí ele fica feliz. O parâmetro H pode ser visto aqui como uma medida de preocupação do político com o bem comum. É um conceito delicado, né? Bem comum, um conceito confuso. Então, botei seja lá o que for isso. Por minha conta, porque realmente bem comum envolve, sei lá, talvez o pessoal da ciência política possa discutir melhor esse conceito. Eu gosto mais de pensar como uma medida da eficácia das instituições democráticas do país, ou seja, das instituições. Quando as instituições funcionam, o político tem mais dificuldade, ele tem estímulo de tomar decisões olhando coisas como a maior produção possível ou esse tal de bem comum que a gente falou. Quando não funcionam, né, vai ficando mais fácil, vai ficando a recompensa que ele tem por pensar no todo vai ficando menor. Então, uma instituição democrática que funciona bem, ela recompensa o político que toma decisões olhando esse conceito aí de bem comum ou a maximização, ou não cai na conversa das empresas, né? Quando as instituições são ruins, o prêmio por tomar essa decisão é muito baixo, ele acaba ficando mais propenso a aceitar a propina, né? o lobby das empresas. Bom, o que eu quero saber agora é o seguinte: quantas firmas incumbentes estão dispostas a pagar para impedir que o político modifique a situação inicial de P igual a zero para uma situação P maior que zero? Então, nós já vimos mais ou menos o modelo, a gente já fez o desenho do que está acontecendo, a gente sabe a importância desse P, nós já discutimos isso no vídeo passado, trouxemos de volta. A única diferença é que agora tem esse truque do CIT, que vai casar a inovação a partir dele, mas o resto está bem parecido. Eu quero saber o seguinte: quanto é pago? Quanto que essas empresas estão dispostas a pagar para o político? B é isso.
quanto é o B que elas estão dispostas a pagar para o político. Então, para isso, nós vamos ter que calcular o ganho de cada tipo de firma quando C igual a 0 e quando C igual a C barra. Lembrando, C igual a 0 inova, C igual a C barra não inova, quando P for 0. Considere inicialmente as firmas avançadas. Se o custo de inovar for 0, a firma sempre inova. A gente já viu isso lá atrás, e isso não depende do valor de P. É só olhar para a condição de P igual a 0 é essa daqui. Com P igual a 0, a condição é essa. A condição geral das firmas avançadas é a 9, que é essa daqui. Repara que, desde que gama é maior do que 1, por hipótese, gama menos 1 é positivo, P é positivo, que é uma probabilidade, então está entre 0 e 1, e Pi, Pi também é um parâmetro de lucro positivo. Então, se isso aqui for 0, sempre é verdade que isso é maior do que 0, logo sempre haverá inovação. Se isso aqui for C barra, aí não depende do valor de C barra. Mas voltamos então aqui à nossa história. Opa, calma. Passei demais. Então, se o custo de inovar for 0, a firma sempre vai inovar independente do valor de P. Caso a firma tenha um custo C barra, haverá perda com aumento na probabilidade de entrada de P, quando P for alto o suficiente para que a condição inove seja válida. Então, se P é muito alto, essa condição aqui passa a ser observada. Cadê a condição? Se P é muito alto, isso aqui passa a ser observado, né? Então, vamos voltar lá. A perda da firma vai ser a diferença entre o lucro com P igual a 0 e o lucro em 10 com P diferente de 0. O P diferente de 0 como tinha lá em 10. Então, Pi AIT menos Pi gama menos C barra AIT. Então, essa é a perda da firma, né? Se o P subir de 0, passa a ser isso daqui. Fazendo AIT igual a barra e arrumando os termos, a perda com a mudança de P pode ser escrita como C barra menos Pi gama menos 1 a barra T. É só arrumar esses termos aí, botando AIT igual a barra, né? E isso vai dar a perda com a mudança. Então, a mudança da política tirou de 0 para P, levou a essa perda aí. Da hipótese de que Pi gama menos 1 menos C barra, que nós fizemos, a perda será positiva, né? Esse cara aqui, esse cara é menor do que esse, então C barra é maior, logo essa perda é positiva. Considerando que existem ASS firmas avançadas do tipo 1, o valor da propina que o grupo de interesse da firma avançada está disposto a pagar é, bom, se esse negócio aqui é maior que C barra, ela paga ASS, se P é tal que se é maior que C barra, né, ela paga ASS C barra menos Pi e tal, que é exatamente a perda que cada uma tem, multiplicada pelo total de firmas. Se não, ela não paga nada, ela tá tranquila, ela não paga nada. Bom, como Pi gama menos 1 menor que C barra, cada aula assim, com esse tipo de modelo é mais complicado, né? A gente sente falta de um quadro negro, aquele ritmo de quadro negro. Mas vamos lá, até porque, insisto, isso aqui é mais para vocês terem uma noção da literatura. Eu não vou pedir para vocês fazerem esses modelos. Talvez no futuro, em quadro negro, eu pegue essa direção. Mas aqui eu quero mais que vocês acompanhem o tipo de coisa que se faz na literatura para sei lá, ficar interessante, se estimularem aí. Alguns de vocês podem seguir, fazer pós-graduação. É uma área que eu acho que é interessante aqui, essa fronteira de organização industrial com crescimento econômico. Então, as firmas atrasadas inovam somente se CI e T igual a 0. Né? Não tem um C barra que permita, elas só vão quando C igual a 0, independente de P. Também é verdade que as firmas do tipo 2 perdem com aumento de P, mesmo quando inovam, porque mesmo quando inovam, elas têm o risco de perder o mercado. Se a firma do tipo 2 tem baixo custo de inovação, aquele C igual a 0, a perda com a mudança em P será a diferença entre o lucro com P igual a 0 e em 12. Então, pelo mesmo raciocínio anterior, aí vai dar esse cara aqui, Pi gama P AIT menos 1. Caso C e T igual a C barra, não haverá inovação, ela não inova, ela não tem interesse em inovar, e a perda com aumento de P será dada por Pi P AIT menos 1, que também é a diferença do lucro, é o que ela perde com o aumento de P. Substituindo AIT igual a 1 sobre gama barra T, lembrando que a probabilidade da firma ter custo de inovação, C0, C baixo custo, é igual
a de alto custo, que é 0,5, né, é o mesmo. Temos que o maior valor de propina que as firmas do tipo 2 estão pagando é esse cara aqui. Então, esse é 1 menos ASS é a quantidade de firmas do tipo 2, né? A ASS é tipo 1, então 1 menos ASS é tipo 2, e aqui é o maior, é o que elas estão dispostas a pagar a partir daqueles dois lucros, sabendo que ela está aqui com probabilidade 1,5, ela está aqui com probabilidade 1,5, então, 1,5 para cada um, que multiplica o termo lá, que fica em evidência. Então, essa é a maior propina que as firmas do tipo 2 estão dispostas a pagar. As firmas incumbentes vão conseguir barrar a inovação, né? Quer dizer, a reforma que facilita a entrada de novas empresas. O político tem lá, até lá o cara mandou uma proposta de reforma, está lá para votar, e essa proposta ela facilita a entrada de empresas, ela leva esse P que está em 0 para P maior que 0. Elas vão conseguir barrar essa proposta quando o P colocado, maior que 0, for maior que o P estrela, que deixa o político indiferente entre aceitar e recusar a propina. Então, esse B de P estrela, que é a soma das propinas do tipo 1 e do tipo 2, igual a H barra, aqui ele está indiferente. Eu estou supondo que para conseguir... Nós vimos que o que elas estão dispostas a pagar é função de P, vimos isso, está aqui, função de P. Quanto maior o P, mais elas estariam dispostas a pagar. Vale para a firma do tipo 1 também. Depende do P, né? Porque se o P for, dependendo do P, ele pode vir para cá ou para cá, porque a condição está em P. Então, é assim que funciona. A primeira é direta, a segunda depende porque está ali naquele condicional. Quer dizer, o P, dependendo do valor do P, isso pode acontecer ou não. Então, esse valor aqui, esse valor iguala as coisas, é o P estrela. Se P for maior que P estrela, eles pagam, do contrário ou não. Como B é estritamente crescente em P, a equação acima define uma relação em que P é crescente em H. Ou seja, quanto maior for a dificuldade imposta pelas instituições para que políticos atendam demandas de grupo de interesse, mais difícil será para que as empresas estabelecidas criem barreiras à entrada. Ou seja, à medida que a H vai crescendo, vai ficando mais complicado igualar essas coisas. O P estrela vai ficando mais alto e mais reformas iriam passando à medida que você tivesse esse H maior, quer dizer, as instituições fortes. O resultado importante aqui é que, aumentando o H, você tem um estímulo a inovações em firmas avançadas, porque são as firmas avançadas que têm aquele condicional. Então, as firmas avançadas é a mesma intuição do vídeo passado. Então, quando você tem um bom arcabouço institucional, as firmas avançadas é que vão acabar querendo inovar mais. Mas não das firmas atrasadas, porque elas vão ficar sempre para trás. Então, o que interessa mesmo para a firma atrasada é o P. A gente já discutiu isso. Desta forma, o impacto de boas instituições é maior em firmas que estão mais próximas da fronteira tecnológica. Olha que resultado forte. O impacto de ter boas instituições vai ser maior nas firmas mais próximas da fronteira tecnológica. E isso aqui gera uma explicação para um resultado que às vezes aparece, que é o seguinte: suponha que você tem um país que está muito atrasado, mas muito atrasado mesmo. Esse país tem baixíssima produtividade. As empresas desse país são quase todas muito longe da fronteira. Muito longe da fronteira. Ora, nesse tipo de país, o impacto da boa instituição não é tão grande, porque ele não tem muita firma do tipo 1. Ele é um país com firmas do tipo 2, digamos assim. Então, esse país pode crescer. Ele pode ir crescendo mesmo com as instituições muito ruins. O suborno acontece, as coisas estão fechadas, mas a coisa vai andando lá, porque as firmas do tipo 2 não são. O H, as boas instituições, elas vão servir de incentivo para a firma do tipo 1, para ela inovar sempre, porque ela tem medo de perder o mercado, a firma do tipo 1. Então, ela está querendo inovar sempre, em vez de barrar. A firma do tipo 2, ela consegue, ela faz o jogo político, e ainda assim, quer dizer, o impacto de H na inovação dela não é importante. Então, ela cresce. Agora, à medida que essa economia vai crescendo e mais empresas perto de fronteira vão chegando, aí as instituições vão começando a ficar relevantes. Então, se na verdade, é esse tipo de resultado que eu queria para
colocar na mesa, porque lá na frente, no curso, nós vamos discutir alguma coisa entre sistema político e crescimento, e aí a gente tem que entender isso. Então, de repente, você pode ter, sei lá, claro que aqui é impossível não pensar na China, se a China se enquadra nessa explicação. Então, à medida que a China for ficando cada vez mais avançada, mais rica, a China hoje tem um nível de PIB per capita um pouco acima do Brasil. O Brasil a gente está há 10 anos muito ruins, né? Mas mesmo assim é nessa faixa, mais ou menos PIB per capita de América Latina. Será que a China vai conseguir chegar perto do nível de PIB per capita dos Estados Unidos, da Europa? Alguns autores, o próprio Acemoglu, acham que isso só vai acontecer se a China mudar as instituições. E aqui tem uma lógica para explicar isso. Você pode pensar isso um pouco na América Latina também. A gente conseguiu crescer muito nos anos 50, o Brasil, né, um crescimento espetacular nos anos 50, 60, 70, mas numa hora ele não conseguiu mais. Talvez a gente tivesse nessa estrutura, a gente tivesse estimulando as firmas do tipo 2, estavam bem. Você cria a barreira, os políticos estão felizes, as firmas, está todo mundo feliz, criando essas barreiras. Só que à medida que a gente chegou num certo nível de renda, foi começando a sentir falta das firmas do tipo 1. E as instituições ruins que nós tínhamos, né? Lembrando que a gente terminou esse período de crescimento literalmente com uma ditadura. Você estava lá, ditadura militar. É assim que termina o ciclo de crescimento brasileiro. Então, aquelas instituições ruins não estimularam as firmas que podiam ser as inovadoras a inovar. Elas ficaram sem esse estímulo porque era mais fácil negociar com o político. Talvez seja até hoje isso uma característica do Brasil. Não é? Então, essa é uma questão. Se o Brasil tiver que crescer e encostar, como fez, por exemplo, a Coreia, que realmente está encostando lá, a Coreia tem uma mudança de instituições importante no caminho. Então, essa lógica diria isso. Olha, você consegue crescer com instituições ruins? Consegue. Mas desde que você esteja muito lá atrás. Desde que você esteja muito lá atrás. À medida que você está encostando lá na frente, à medida que você pode pensar o seguinte, esse nível de América Latina, um pouco mais, um pouco menos, dá para chegar com instituições ruins, talvez seja o drama da América Latina. Agora, se você quiser ir para outro nível, aí você vai ter que ter instituições que estimulem as firmas, que são as potenciais líderes, a inovar. Porque senão elas não vão inovar, mas aí vem, né, o caminho da riqueza, passa mais por negociatas, por lobby, por pressão política, do que por inovação. E no fim do dia é essa discussão que esse tipo de modelo traz. O que é relevante para uma empresa? Como é que uma empresa quer lucro? É isso que ela quer, né? A empresa não tem julgamento moral aqui. Ela quer lucro. Ela quer lucro. Para lucrar, o que ela precisa fazer? Se for via lobby, ela faz lobby. Se for via inovação, ela vai inovar. E o que esse modelinho fez, o que essa aplicaçãozinha fez, é mostrar, fazer o link desse comportamento com as instituições, onde é mais difícil para o político, quer dizer, o prêmio de seguir o interesse, digamos assim, o interesse do, sei lá, bem comum. Eu não gosto da expressão bem comum, mas é o que o livro usa e vale a pena tentar usar. O preço de seguir, o ganho que ele tem fazendo isso é muito alto. Quer dizer, as instituições são boas, elas recompensam o político que faz isso. E aí nós vamos ter esse o H mais alto, e isso vai estimular as firmas avançadas a inovar, que são as que vão puxar o progresso. Do contrário, a gente pode ter esse outro desenho de não pular nunca. Então é uma discussão que é importante e termina então essa nossa sequência mais teórica. Tem mais um vídeo nessa unidade, que é uma transição. Na verdade, ele devia entrar na parte empírica, porque é uma pegada mais empírica, mas não é econometria. Então, eu fiquei, onde eu coloco? Coloco aqui, coloco ali, mas se eu colocar na próxima unidade, sai um pouco. Então, eu acabei colocando aqui, encerrando essa unidade, mas foi uma dúvida. Depois, talvez, em futuras versões do curso, eu mude o lugar dessa unidade. Lembrando que esse curso de crescimento para graduação é um curso que eu estou oferecendo a primeira vez. Eu já queria ofertar há mais tempo, mas sempre aparecia um contratempo, sempre tinha alguma coisa, e agora eu consegui ofertar. Então, aquela história, quando eu era aluno, quando acontecia isso, a gente chamava a turma de cobaia 1, cobaia 2, cobaia 3. Esse é o cobaia 1. Mas é legal, porque, quer dizer, esse sistema remoto, nessa parte teórica, eu sei que ele está cobrando um preço caro. Mas a gente troca ideia e tal. Mas o curso vai se aperfeiçoando. Então, esse próximo vídeo é um que ficou aqui, mas pode muito bem trocar de lugar. Mas é uma abordagem interessante, eu acho, para uma primeira abordagem desses modelos, de avaliar quem que explica melhor, quem não. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.